Olá, seja bem-vindo! Está no ar o programa Mais Esportes e a convidada de hoje é um desejo antigo deste apresentador que há anos tenta trazer aqui nos estúdios da Câmara de Campinas a professora Heloísa Helena Baldi dos Reis, mas por causa de agenda, por causa de aulas, esse encontro nunca aconteceu, mas hoje deu certo. Vou falar um breve currículo da professora para a gente poder ter uma ideia de quem está sentado aqui, de quem eu vou entrevistar. Pós-doutorado em Direito Esportivo e Sociologia do Esporte pela Universidade de Múrcia, na Espanha. Pesquisadora colaboradora convidada como observadora da segurança das Olimpíadas de Londres em 2012. Vasta experiência em pesquisa e docência centrada em políticas de prevenção à violência e de segurança em espetáculos esportivos, futebol e violência, sociologia do esporte, legislação e esporte, handebol. Foi membro de várias comissões nacionais relativas ao esporte e eu destaco Comissão Nacional de Prevenção à Violência e Segurança nos Estádios. Eu paro por aqui, senão vou ficar o resto do programa falando da experiência da professora Heloísa Helena Baldi dos Reis. Muito obrigado por ter aceito o convite para essa entrevista. E como que surgiu a ideia de pesquisar, de ir atrás deste tema, segurança e violência no futebol? Eu acho que ele surge pelas minhas experiências como atleta, como jogadora de futebol, tendo recebido muitos insultos dos torcedores homens e vendo o quanto nos anos 80, 70 as famílias não permitiam que mulheres iam para os estádios, né? Eu pertencia a uma família que me proibia de ser espectadora no estádio. E eu tinha muita curiosidade para compreender por que as pessoas, num momento de lazer, numa atividade tão prazerosa de assistir seu time ou de assistir um espetáculo futebolístico, acaba se manifestando com xingamentos, com palavrões e não raramente chega a vias de fato, né? No momento de lazer, às vezes com membros da própria torcida, às vezes com adversários. E aí, então, quando eu fui fazer doutorado, no ano de 95, eu decidi estudar esse tema. E qual que é a conclusão que você chega no lazer? Acho que principalmente no futebol, não sei se você ampliou isso para outros esportes, mas é mais no futebol, né? Os xingamentos entre torcedores, para jogador, para nós jornalistas também acontece muito. Qual que é a conclusão que você chega? Por que no lazer, em estádio de futebol, isso acontece? Eu sempre tenho as referências nos estudos sociológicos, né, de autores ingleses, e aí, do ponto de vista teórico, a compreensão é de que nas sociedades muito reguladas, como são as sociedades modernas, particularmente dos países mais desenvolvidos, né, não se adequaria tanto assim ao caso brasileiro, mas o lazer, o momento de lazer permite uma descontração e permite a manifestações de emoções que no ambiente do trabalho, por exemplo, no ambiente da escola, não são permitidos. Né, que é o riso exacerbado, a brincadeira, as piadas. E as pessoas, então, reservam esse momento de maior descontração para o momento de lazer. É para descarregar as energias, então, no estádio de futebol. Toda a frustração durante a semana, onde tem regras, no estádio de futebol, teoricamente, não tem essas regras. Essa poderia ser uma das explicações, né? Pensar que o estádio de futebol seria um momento de catarse, mas o estádio de futebol, então, seria o local adequado para que você extravase todo tipo de sentimento, de emoção e externe isso, né? Inclusive, é muito comum nas famílias que não se permite xingamentos em casa, de que no estádio o pai diz, olha, está liberado, aqui a gente pode falar palavrão, aqui é o lugar de falar palavrão, por exemplo. Ô Heloísa, infelizmente o tema de brigas de torcidas organizadas é muito comum, né? Só no mês de janeiro eu utilizei um site de busca e digitei lá, brigas entre torcidas. Eu achei brigas em janeiro, aqui na cidade de Campinas, Florianópolis, Curitiba, Paranaguá, Joinville, Natal, entre outras muitas cidades. A curto prazo, tem o que fazer? Acho que é importante a gente dizer que as brigas nos estádios, elas não acontecem só entre membros de torcidas organizadas, né? Senão a gente vai pensar que é um problema só desses grupos. As brigas é algo comum em estádios durante toda a história do futebol brasileiro e mundial. É um espaço em que foi muito pouco vigiado, foi muito pouco regulado, não existiam leis que punissem ou que trouxessem algum tipo de prejuízo para quem se envolvia em confusões. Então, é muito presente em estádios e independe de que grupo de torcedores são.
Existem algumas possibilidades de você evitar isso, né? Com instalações mais adequadas, com trabalho de seguranças mais treinados, com mais competências, que compreendam como é que se desencadeia, como é que passa de uma manifestação de violência simbólica, que seria aqueles xingamentos, os gestos, ou próprio as ofensas ou as ameaças, para uma violência real, para que você consiga intervir justamente no momento em que há aí uma linha muito tênue entre se transformar em outro tipo de violência. Mas, infelizmente, né, pesquiso isso há 23 anos, dou sugestões sobre essas coisas esse tempo todo, mas o caminho mais fácil achado pelos países menos desenvolvidos, e aí eu incluo o Brasil, é em um trabalho de prevenção simplesmente repressivo, e que muitas vezes gera mais violência, né? Porque como você não sabe bem como fazer a prevenção, você acaba iniciando muitas vezes, o próprio Estado com seus agentes de segurança, iniciam ações que vão desencadear em mais violência. Muitas pessoas criminalizam, né, as torcidas organizadas. Você acha que esse processo, nós jornalistas, nós temos culpas porque saem nos jornais nomes de torcidas organizadas, postamos vídeos que as torcidas colocam nas redes sociais. Como é que deve ser o comportamento quando tem algum tipo de confronto? Eu acho que, olhando nesses 23 anos, você tem uma melhora muito grande da preparação dos jornalistas referente à abordagem desse tema, tá? E eu insisto muito nisso. Se você pegar textos mais antigos meus, eu fui muito mais crítica ao trabalho de vocês, mas eu acho que vocês estão modificando a maneira de abordar, né? Então, eu estou me referindo, por exemplo, nos anos 80, se você pega manchetes de jornais, se utilizava muito termos bélicos para se anunciar o jogo que aconteceria no final de semana. Ainda, obviamente, existe veículos que ainda apostam na espetacularização da violência e vão usar tanto esses termos como vão criminalizar mais os torcedores organizados, que eu acho que é um grupo que tem responsabilidade na violência, mas que é um grupo que é extremamente estigmatizado e extremamente discriminado. E isso não só de parte dos jornalistas, mas dos próprios agentes do Estado, né? Quando você olha as abordagens mais recentes do Ministério Público, quando você olha as abordagens mais recentes, ou quando você vê algumas entrevistas de governadores, sobre episódios que ocorreram muitas vezes, infelizmente, com mortes, você vê que existe sim um grande preconceito com esse grupo de torcedores, sendo que são grupos extremamente numerosos e as pessoas que são adeptas à briga e à violência é um grupo bastante pequeno nesse universo. Então, eu acho que conhecer o problema, conhecer as raízes sociológicas e psicológicas do que levam majoritariamente homens se envolverem em situações de brigas e até de mortes em torno do futebol espetáculo, do futebol profissional, de homens, é uma questão importante, porque eu prefiro, ao invés de usar culpa, dizer de quem são as responsabilidades dessa violência. Eu acho que ela tem que ser compartida, tanto a partir de um Estado, um governo que não conseguiu, né, ao longo de tantos anos, ter uma política nacional que realmente pensasse na prevenção e não só na repressão, até a questão dos agentes de Estado de segurança que não são tão bem preparados para agir em eventos de lazer, né? Porque você vai ver em todas as cidades quem opera nesses dias são os batalhões que combatem crimes de todo tipo de natureza. E também por parte dos jornalistas, né, de entenderem o que é que contribui para a prevenção da violência e o que é o combustível para que eles briguem ainda mais, né? E aí isso é muito exemplar na semana que antecede clássicos, o tipo de palavras, o tipo de desafios que por parte do jornalista parece que é um desafio. Guerra, batalha. Sim, o desafio que está lançando vamos ver se o time X vai conseguir agora uma vitória depois de 10 derrotas na sua casa, e os torcedores apostam nisso. Enfim, eu tenho produções que tratam especificamente disso, mas né, nesses 23 anos e talvez esse tempo todo, 20 anos de entrevistas, muitos jornalistas já se ofenderam, mas a minha única intenção é que todos nós entendamos o problema e consigamos
minimizar isso, né? Que a gente não quer mortes, não quer nossos filhos feridos, a gente quer festa. Ô Heloísa, quando nós temos briga entre esses grupos de torcedores, a punição não pode entrar com instrumento nos estádios, eles proíbem faixas, sinalizadores, bandeiras de mastros, eles punem a festa dos torcedores, só que é a impunidade, porque eles não ficam presos, eles vão até a delegacia, acontece o fichamento e eles são retirados. Como é que você vê esse tipo de punição e a questão da impunidade? Então, esse tipo de punição é a mais eficaz, porque é o que eles mais gostam, de fazer festa e aí você... Mas qual que é a questão? Não há também uma medida adequada de quanto tempo esses torcedores ficam proibidos de fazer essa festa. Tem que ter essa medida. E a impunidade também, eu acho que a divulgação de que há impunidade é maior do que a própria impunidade, porque existe sim, dependendo das provas, de como se monta o inquérito policial, vai a julgamento. A questão é que a nossa justiça é extremamente lenta, leva às vezes 10 anos para ter o resultado de um processo e se publiciza ou se divulga muito menos do que se divulgou o ato no momento em que ele ocorreu. E as pessoas têm pouca memória para se recordar do que é que aconteceu, né? Então, tem duas coisas. Existe impunidade, ainda que pareça contraditório do que eu falei, existe impunidade sim, porque eventos em massa é muito difícil você localizar quem é que cometeu o delito, agora um pouco mais fácil com as câmeras que existem dentro dos estádios. Então, existe a questão da impunidade, mas existe também a sensação de impunidade, que essa é mais complicada. Na medida em que a gente divulga de que não há punição e que não é verdade, mas quando a gente olha para todos os crimes no Brasil em que menos de 20% é esclarecido, os crimes cometidos no meio do futebol estão dentro também, ou está nessa margem aí da pouca eficiência do judiciário brasileiro ou da polícia em investigar, né? Mas tem também punição, mas a sensação da impunidade ela é mais, contribui mais para incentivar ou para mobilizar ou para encorajar o indivíduo a cometer delitos na massa, né, na multidão. Muitas diretorias dos clubes de futebol fornecem ingressos para esse grupo de torcedor, ônibus para eles poderem viajarem. Quando acontece uma briga, você acha que os clubes também devem ser responsabilizados? Ah, sem dúvida. Você, sem dúvida, mas você vai me responder depois que a gente fazer o intervalo. Quero saber essa resposta da professora Heloísa Helena. Será que os clubes têm que ser responsabilizados? Qual que é a punição que um clube deve ter de fornecer ingresso, fornecer ônibus? Essa relação muito próxima entre torcedores organizados e diretoria de futebol. Tem muito mais para a gente abordar hoje. Não saia daí que o intervalo é rapidinho. Voltamos com o segundo bloco do programa Mais Esportes. Hoje eu estou entrevistando a professora Heloísa Helena Baldi dos Reis. Terminei o primeiro bloco com uma pergunta, aquela relação muito próxima da diretoria com as torcidas organizadas. As torcidas deixam material dentro do clube, fornecem ingressos, ônibus para esses torcedores irem viajar e aí acontece uma briga. O clube tem que ser responsabilizado? O clube tem que ser responsabilizado, né? As políticas de prevenção deram certo na Europa porque o clube é parte da política de prevenção e eles são responsabilizados, sim, com multas pecuniárias muito altas, altíssimas. E no Brasil a gente tem essa cultura de que o clube tem que estar isento, né? O clube tem que fazer parte da prevenção e ele tem que ser punido quando existe brigas e quando existe algum tipo de transgressão aí, o ato ilícito que leve a prejudicar o espetáculo. Mas pensando nessa relação do clube com as torcidas organizadas, eu acho que tem que existir, porque os torcedores organizados são os fiéis torcedores, são aqueles que estão no estádio, quando o estádio está praticamente vazio, eles estão no dia de chuva, no dia de frio, eles viajam, muitos perdem emprego para seguir os jogos fora de casa. E isso tem um custo muito alto. Nas entrevistas que eu fiz, entrevistando torcedores organizados, o dado é super interessante, porque mais de 75% dos torcedores organizados vão em todos os jogos do seu clube, que são 2 jogos por semana, né? É um gasto muito alto. E se o clube precisa da torcida, e eu tenho plena consciência que o espetáculo esportivo só se faz espetáculo com 2 torcidas, né? E aí já faço uma crítica à torcida única, o clube tem que investir nos fiéis torcedores.
porque tem que auxiliar. Agora, o que é complicado e o que eu critico é que o clube, na via de regra, estabelece uma relação perversa com os torcedores organizados. Eles, inclusive em períodos eleitorais, existe uma barganha para ter apoios, para cometer atos ilícitos, não só em períodos eleitorais. Então, assim, relação perversa não é boa em nenhuma instituição, em nenhum círculo social. Mas a relação de apoio do clube aos fiéis torcedores tem que ter ingresso mais barato, sim, porque a grande maioria são membros pertencentes à classe trabalhadora, e uma classe trabalhadora que tem uma renda bastante baixa e que não é suficiente para bancar os seus ingressos e as viagens. Então, esse é um ponto bastante divergente aí da maioria das pessoas que discutem a questão da relação clube-torcedor. O torcedor, ele é patrimônio dos clubes e ele tem que ter um investimento do clube. Se investe tanto em jogador, em técnico, em equipe médica, por que não se investe em torcida? Por que não investir em torcida? Porque brigam? Bom, eles brigam, então nós temos que investir em campanhas educativas e em uma formação de homens no Brasil que leve a ter um outro tipo de comportamento para se autoafirmar ou para viver as suas fortes emoções ligadas a uma identidade. Porque a questão da briga está relacionada a um vínculo tão grande entre o clube e o indivíduo, que o indivíduo perde o seu controle, achando que a derrota do clube é a sua própria derrota, por exemplo, ou que a vitória do clube depende da sua força física, de lutar e de vencer o adversário. Recentemente, no clássico entre Sport e Náutico, teve uma iniciativa de colocar mães de torcedores como segurança para fazer um cordão ali entre as torcidas organizadas e foi bastante elogiado pelos torcedores. Você acha que mais presença de mulheres em estádio coíbe violência ou não funciona dessa forma? Então, esse projeto com as mães foi fantástico, né? Eu acho que foi muito importante, acho que é um marco, teria que ser pensado mais. Eu não gosto de pensar que a mulher tem uma utilidade em nenhum espaço da sociedade, muito menos no estádio, né? Mas tenho que ser fiel ao meu referencial teórico, que é o Dani, que as pesquisas dele constatou que a presença das mulheres no estádio diminui a agressividade dos homens, diminui a violência. Eu tive uma experiência em 95 fazendo pesquisa de campo e notei que a minha presença inibia o xingamento, porque eu fazia entrevistas e quando eu me aproximava daqueles que mais estavam xingando, que era justamente meu sujeito de pesquisa, eles falavam para o outro, olha, a mulher está aí e tal. Então, assim, me parece que a educação de alguns homens tem como a mulher sendo um elemento aí que pode coibi-los de manifestações dessa natureza. Mas eu acho que a mulher tem que estar onde ela quer, eu acho que ela tem que ser torcedora, existe uma grande discriminação de mulheres nas torcidas organizadas, né? Elas são proibidas de ocupar cargos de comando, elas são proibidas de tocar na bateria, de ter bandeirões. E eu defendo o direito da mulher estar no estádio, não para coibir a violência, mas para que seja um espaço democrático de que todos os cidadãos e cidadãs possam estar. Mas tenho então que reafirmar que o meu referencial teórico diz que sim, que diminui. Tá. Uma parte da sociedade pede a substituição dos policiais militares por seguranças particulares, justamente porque o futebol é um evento privado, então a polícia não tem que estar lá, tem que estar em outras áreas da cidade. Isso ajuda de alguma forma ou a coibir ou na prevenção da violência? Eu acho que isso é um grande equívoco, tá? A Constituição brasileira diz que a segurança pública é dever do Estado, ainda que seja promovido por uma entidade privada, que é a Federação Paulista e os clubes. O espetáculo esportivo é um bem cultural, é um patrimônio da sociedade brasileira, principalmente, que considera o futebol parte importante da sua cultura. Então, a Polícia Militar tem que ser a responsável pela segurança nos estádios. E aí o contraditório é que as experiências europeias demonstram que quanto menos contato os torcedores tiverem com a polícia, menos conflitos terá. Porque a polícia, seja na América do Sul, principalmente no Brasil, na Argentina, no Chile, ou seja na Europa, é o grande inimigo de todas as torcidas. É a terceira torcida, entre aspas, são os homens fardados, que são sempre o alvo de violência das torcidas. Porque existe truculência, existe violência, seja aqui, seja nos países mais desenvolvidos, a polícia também, quando ela tem que fazer confronto com os torcedores, eles são bastante violentos. Então,
de posse desses dados, que são dados de pesquisa, de observação, de inteligência policial, verificou-se na Europa que tirar os policiais com contato direto a torcedores era uma boa saída. E aí surgiram os stewards, e que é uma boa saída. Mas tem que também ter uma preparação adequada, como você vê eles trabalhando nos Estados europeus, né? Não assistindo o jogo, mas fazendo ação preventiva e tratando os torcedores como cidadãos, com respeito e tal. Então, poderia ser um bom caminho, mas as experiências que eu tenho visto no Brasil, não vejo um grupo de seguranças tão bem preparado simplesmente para tirar o policial, para diminuir o gasto do Estado. Eu não acho que seja o caminho, e muito menos com a justificativa de que é um evento privado, não tem que ter polícia militar. Porque há muito tempo, há mais de 10 anos, se mudou o conceito do que é público e privado, né? Você tem que ver se o espetáculo esportivo é de interesse público ou privado. É de interesse público, senão não estaríamos todos querendo assistir. Né? E com o cúmulo, não sei se você vai tocar, dos últimos anos, né, de alguém que conhece bem o problema, que teve muito acesso à minha produção, de passar a proibir torcida, né? Isso, assim, é a decadência e é o caminho do fim do espetáculo esportivo. Esse é um deles, e o outro é a proibição das torcidas organizadas, que a médio prazo e longo prazo você vai acabar com o torcedor no estádio, porque você está dizendo para as novas gerações, porque a massa de torcedores organizados é uma massa majoritariamente de homens jovens. Você está dizendo para os jovens que aquele não é mais o espaço dele. Numa sociedade como a brasileira, que não oferece lazer de qualidade nem gratuito, você vai criar uma série de outras possibilidades dos jovens se sociabilizarem para uma masculinidade violenta, agressiva, fora de um ambiente que é super controlado, que é o estádio de futebol, que é fechado, que tem câmeras, que tem policiamento. Proíbe a festa nos estádios, a qualidade não é muito grande do futebol aplicado, ele vai querer fazer outras coisas e não vai querer assistir uma partida de futebol, por exemplo. E vai fazer outras coisas, vivendo essa sociabilidade agressiva, porque a nossa educação escolar e familiar tem criado homens de modo a buscar os seus projetos de vida a partir da luta, da virilidade, da força, do status. Heloísa, em algumas respostas que você me deu, você falou muito sobre estudos na Europa, né? Não tem como eu deixar de citar na Inglaterra, questão do hooliganismo, né? Década de 80, de 90, torcida do Liverpool, do Manchester United, e lá houve uma mudança. Não que hoje não tenha mais brigas, mas é muito menor o número de torcedores hoje, justamente por causa da punição. Você acha que tem como fazer no Brasil, um país muito maior, difícil por causa dos estados de viagem de torcidas aliadas, amigas? O que foi feito na Inglaterra, tem como fazer no Brasil? Então, o que aconteceu na Inglaterra é que existe o hooliganismo hoje, mas obviamente pelos interesses econômicos do futebol conseguiram afastar os hooligans das principais divisões que estão na mídia, né? Então tem violência, assim como tem em todos os países europeus. O melhor exemplo de prevenção da violência, e eu fiquei lá um ano estudando, todo o ano 2016, 2017, é o da Alemanha, que eles têm projetos socioeducativos com os jovens que se encontram em sedes dos seus clubes, né? Que lá é um pouco diferente, né? No modelo torcida organizada, mas existe um local que o Estado alemão providenciou para que todos os torcedores no dia do jogo e na semana do jogo se reunissem, e lá eles fazem uma série de atividades socioeducativas que inclui produção de mosaico, pintura de cartazes que vai para o estádio, produção de materiais para a festa, e também eles participam de muitas palestras, que é importante. Então, retomando a questão do Brasil, a gente tentou, a partir de 2004, quando foi criado por decreto presidencial a Comissão Nacional de Prevenção da Violência, e eu assessorei muito o Ministério da Justiça e do Esporte nessa política, a gente estava num bom caminho. A gente conseguiu fazer os encontros nacionais de torcedores organizados, onde havia reunião nacional e regionais, depois pelas demandas a gente acabou fazendo os regionais, e em que a gente discutia muito a questão da violência, dos direitos, e isso estava presente tanto o poder público, né, governo, Ministério Público e torcidas organizadas. Isso reduziu drasticamente o número de mortes no futebol e o número de confrontos. Nós passamos um período
em São Paulo, que foram dos mais sangrentos, dos mais caóticos, 2005, 2007, quando a gente começa a fazer os encontros das torcidas organizadas, isso reduz absurdamente. Bom, e o próximo passo, então, é o que eu sugeri desde do governo, do Ministério do Aldo Rebelo, de que o próximo passo, a partir daquele momento que a gente já vivia, de uma organização muito grande, de um diálogo profícuo, de um diálogo de muito respeito entre todos esses grupos, né, governo e torcedores organizados, era a gente ter criado nas torcidas organizadas os projetos socioeducativos sob direção das universidades públicas, né, a Unicamp seria uma dessas, com o esporte, para que a gente pudesse intervir diariamente nas manifestações de agressividade e violência dos torcedores organizados praticando algum esporte. Mas só para fechar, é a visão míope do único governo que tentou levar isso adiante, de que não, a prevenção não era tão fundamental como a repressão. Já estava bem controlado os grupos naqueles encontros nacionais. Heloísa, para a gente poder encerrar, que a gente já esgotou o nosso tempo aqui, só uma curiosidade. Jogadores de futebol, na sua grande maioria, são alienados, né? A gente teve um caso recentemente do Thiago Neves, foi fazer uma piada na rede social para brincar com o Atlético Mineiro e falou de Brumadinho, da tragédia que a gente teve. Você acha que jogador de futebol, ele tem que ter mais consciência, ele tem que ajudar nessa questão? Sim, aí o papel dos clubes, né? Você recruta o jogador, ele já chega lá muitas vezes como um popstar e o clube pensa que não tem que educá-lo e ele também pensa que ele é ineducável e acaba cometendo danos irreparáveis às vezes. Uma declaração de dirigente ou de jogador pode levar a uma grande tragédia no estádio. E a gente identifica isso nos episódios de violência no Brasil. E aí a grande diferença de uma política muito bem elaborada, como é a política alemã, por exemplo, ou a espanhola ou a inglesa, que são os 3 exemplos que eu estudei e estudo, comparada à nossa política, ou mesmo à política argentina, de que não existe nenhum tipo de punição para esses caras. E eles se sentem completamente livres para cometer os abusos que eles cometem e deflagrar cenas trágicas, que levam a mortes, que levam a consequências irreparáveis para a sociedade brasileira como um todo, né? Então, a questão de uma legislação de prevenção da violência, como a gente estava tentando normatizar na comissão que eu participei da regularização do Estatuto do Torcedor, era o caminho de ter claramente na legislação quais são as responsabilidades, inclusive dos jogadores, quando eles fazem comentários absurdos. E é uma pena que o tempo é curto, porque a gente poderia analisar vários episódios de violência onde as declarações de dirigentes ou de algum jogador foi um estopim no meio da semana de um jogo que aconteceria no domingo, né? Infelizmente ficaram algumas perguntas, então já faço convite aqui para uma próxima oportunidade para a gente continuar sobre esses assuntos. Muito obrigada, estou à disposição. O programa Mais Esportes fica por aqui, prometendo voltar na próxima segunda-feira, sempre às 11h30 da manhã. Até lá!